Prepare-se para uma jornada eletrizante através da história secreta da Segunda Guerra Mundial. Descubra como um ex-presidiário britânico e sua equipe improvável desafiaram todas as probabilidades, enganaram os e realizaram uma missão tão audaciosa que inspirou o lendário James Bond. Esta é uma história de coragem, inteligência e ação de tirar o fôlego que você não pode perder. Seja bem-vindo ao canal dos filmes tecnológicos. Tudo beleza? Antes de começar a história, já deixa o like porque essa trama vai te surpreender. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para dar aquela força. Valeu! Este filme começa no final de 1941. Vemos Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, em seu escritório na época. Ele está tendo uma reunião muito secreta com um oficial de inteligência de alto escalão, o brigadeiro Colin Gobbin. Durante a reunião, Churchill diz a Gobbin para formar uma equipe especial para uma missão muito arriscada chamada Operação Postmaster. O objetivo é impedir que submarinos reabasteçam na ilha de Fernando Poo, que está sob controle da Espanha. No dia seguinte, Gobbin segue as ordens de Churchill e encontra Gus March Phillips, um soldado que havia acabado de ser liberado da prisão militar. Gobbin escolhe Gus para liderar esta equipe especial porque Gus é conhecido por ser um soldado durão que nem sempre segue as ordens, o que Gobbin acha perfeito para este trabalho secreto. Gobbin explica a Gus que a missão da Operação Postmaster é sequestrar um navio-tanque de combustível que está indo para a ilha de Fernando Poo, na África Ocidental. A ilha é protegida por tropas alemãs, espanholas e italianas. Então ninguém, incluindo outras forças militares britânicas, pode saber sobre o plano. Embora Gobbin ainda não tenha formalmente convidado Gus, ele está pronto para assumir a missão porque realmente odeia os nazistas. Gus concorda, mas insiste em escolher sua própria equipe sem a interferência de Gobbin. Gobbin concorda com isso desde que Gus complete a missão com sucesso. Imediatamente, Gus convida um marinheiro chamado Henry Hayes, que é um especialista em navegação, Fred Alvarez, um habilidoso especialista em explosivos e nadador, e Anders Lassen, um forte lutador que pode usar todos os tipos de armas, desde armas de fogo até arcos e flechas. Gus também queria adicionar Jeffrey Appleyard, um ex-colega e estrategista de guerra inteligente, à sua equipe. No entanto, Jeffrey foi capturado como espião britânico e agora está em uma prisão nazista. Então Gus e sua equipe planejam resgatá-lo primeiro antes de iniciar sua missão. A caminho da ilha onde Jeffrey estava preso, o navio de Gus é parado por tropas nazistas patrulhando as águas. O comandante envia alguns soldados para questionar Gus e sua tripulação. Naquele momento, Gus tenta fingir que eles eram pescadores da Suécia, mas os nazistas não acreditam nele. Mesmo depois de revistar o navio e não encontrar nada suspeito, os soldados nazistas ainda querem queimar o navio de Gus porque ele entrou em águas alemãs sem permissão. Gus esperava que isso pudesse acontecer. Quando os soldados estavam prestes a incendiar o navio de Gus, ele e seus homens lutam e derrotam todos os soldados nazistas. Enquanto isso, o comandante nazista ordena que seus homens atirem no navio de Gus com canhões. Ao mesmo tempo, Fred nada de volta para dizer a Gus que ele havia colocado uma bomba sob o navio nazista. Pouco depois, o navio nazista explode antes que eles pudessem atirar no navio de Gus. Enquanto isso, Colin também havia enviado 2 espiões, Richard Heron e Marjorie Stewart, para reunir informações importantes para ajudar Gus a completar sua missão. Agora, Richard e Marjorie estavam em um trem com soldados alemães que tinham documentos sobre submarinos nazistas. Marjorie, que também era atriz, conseguiu enganar os soldados e pegar a maleta com os papéis do submarino nazista com a ajuda de Richard. Marjorie levou a maleta para seu compartimento no trem, onde usaram um telégrafo para enviar as informações sobre os submarinos para a agência de inteligência em Londres. Essas informações ajudaram Colin a descobrir como afundar o submarino nazista. Ao mesmo tempo, Gus e sua equipe estavam planejando resgatar Jeffrey, que estava preso em uma base militar na África Ocidental. Eles navegaram até o local e escalaram um penhasco para evitar serem vistos pelos guardas nazistas. Antes de poderem resgatar Jeffrey, Gus e sua equipe fizeram algumas espionagens, mas 2 soldados nazistas
os avistaram. Felizmente, Anders conseguiu derrubar os 2 soldados com seu arco, distraindo outros soldados e atraindo-os para a posição de Gus. Logo depois, Anders usou seu arco e flechas para derrubar os guardas do lado de fora, enquanto o resto da equipe se infiltrava nos banheiros dos soldados e os eliminava para atrair outros soldados. Anders detonou uma granada em um dos quartos. Isso foi perfeito porque Fred acabara de assumir o controle de uma metralhadora de longo alcance nazista e conseguiu rapidamente abater todos os soldados que vieram verificar a explosão. Enquanto isso, Gus e Henry lidaram com os soldados restantes na base e Anders foi encontrar Jeffrey. Trabalhando juntos, conseguiram resgatar Jeffrey, que havia sido torturado pelos soldados nazistas. Para cobrir suas pegadas, Gus decidiu explodir a base nazista antes que mais tropas pudessem chegar. Ao retornarem ao navio, Gus informou a Jeffrey sobre a missão e pediu sua ajuda para planejar a viagem à ilha de Fernando Poo. Naquele momento, Jeffrey ficou feliz por fazer parte de uma missão tão importante e explicou que eles precisavam evitar áreas marítimas controladas pelos militares alemães e britânicos. Infelizmente, isso significava que teriam que tomar uma rota mais longa, que levaria 15 dias para chegar a Fernando Poo, comparado à rota mais curta através de águas controladas. Como a missão precisava permanecer secreta, eles não tinham escolha a não ser tomar o caminho mais longo e seguro para evitar serem detectados. De volta a Richard e Marjorie, eles haviam chegado à ilha de Fernando Poo para reunir informações sobre os navios que traziam combustível para os submarinos nazistas. O plano era que Marjorie se aproximasse do comandante nazista responsável pela ilha, enquanto Richard, que já conhecia o comandante Heinrich Luer, se sentia à vontade para convidá-lo para uma festa em um bar local. Richard apresentou Marjorie como uma empresária que também estaria na festa. Heinrich, sem saber quem Marjorie realmente era, ficou bastante impressionado com sua aparência. Depois da reunião, Marjorie e Richard voltaram ao hotel, continuando sua investigação. Durante a investigação, eles encontraram o corpo de uma mulher em um armazém que havia sido torturada por Heinrich. Essa descoberta fez Marjorie se preocupar com sua própria segurança e ela ficou hesitante em se aproximar de Heinrich. Como um espião experiente, Richard a tranquilizou e prometeu mantê-la segura caso Heinrich mostrasse qualquer sinal de perigo em relação a ela. No dia seguinte, Richard e Marjorie foram a um bar onde um comandante militar espanhol estava irritado porque um navio-tanque de combustível nazista estava bloqueando um navio espanhol. O comandante espanhol estava frustrado com o comportamento ganancioso dos militares alemães, mesmo que Fernando Poo estivesse sob o controle de 3 países. Richard tentou acalmar o comandante espanhol, enquanto Marjorie começou seu plano de se aproximar de Heinrich. Naquele momento, eles almoçaram juntos, e Heinrich convidou Marjorie para ser sua acompanhante na festa. Logo depois, Richard se juntou a eles e informou Heinrich sobre o comandante espanhol irritado. Heinrich ficou irritado, mas não podia fazer muito porque o exército espanhol era um aliado e o navio-tanque de combustível dos submarinos estava saindo 3 dias antes do planejado. Isso significava que o comandante espanhol não teria tempo para reclamar muito. Com essa informação crucial, Richard e Marjorie rapidamente retornaram ao hotel para informar Colin sobre o novo cronograma de partida do navio-tanque de combustível dos submarinos usando o telégrafo. Assim que Colin recebeu a atualização, ele imediatamente a repassou para Gus e o resto da equipe. Como o navio que transportava combustível para os submarinos nazistas estava saindo antes do planejado, Gus e sua equipe precisavam chegar à ilha de Fernando Poo o mais rápido possível. Isso significava que teriam que tomar a rota mais rápida e perigosa, passando por áreas guardadas tanto pelos militares alemães quanto pelos britânicos. Enquanto isso, a Força Aérea Alemã bombardeou Londres. Quando o primeiro-ministro Winston Churchill soube disso, ele enviou uma mensagem a Gus e sua equipe, instando-os a afundar rapidamente o navio-tanque nazista. Ao fazer isso, a Grã-Bretanha poderia revidar contra os ataques alemães no mar. Essa mensagem fez com que Gus e sua equipe ficassem ainda mais determinados a completar sua missão, especialmente porque faltavam apenas 2 dias de navegação para chegar a Fernando Poo. Infelizmente, durante a viagem, um navio militar britânico os parou e exigiu que se rendessem. Os militares britânicos pensaram que Gus estava em uma missão sem aprovação, e mesmo depois de Gus explicar que era uma ordem do primeiro-ministro, eles não acreditaram nele e insistiram que se rendessem. No meio dessa discussão, um submarino nazista
apareceu na área, fazendo com que os militares britânicos se preparassem para um ataque. Naquele momento, Gus e sua equipe usaram a distração para fugir. Voltando à ilha de Fernando Poo, Richard e Marjorie continuaram sua missão, encontrando um veterano de guerra e traficante de armas chamado Campbell Koo, que era um bom amigo de Richard. Naquele momento, Richard queria convencer Campbell a ajudá-los a lutar contra os militares alemães, especialmente porque Campbell odiava os nazistas. No início, Campbell não tinha certeza se poderia enfrentar as forças alemãs poderosas. Ouvindo isso, Marjorie apontou que os militares britânicos também eram muito habilidosos, e até ela, que não era uma soldado, era boa com armas. Marjorie então demonstrou suas habilidades de tiro, impressionando Campbell. Finalmente, ele concordou em ajudá-los. Depois desse sucesso, Richard e Marjorie contataram Gus para informá-lo que Campbell os ajudaria. No dia seguinte, Gus e sua equipe chegaram perto da ilha de Fernando Poo, onde se encontraram secretamente com Richard e Campbell, que haviam chegado de barco. Jeffrey explicou o plano e pediu a Richard para cortar a eletricidade nos quartéis nazistas, fazendo com que a energia fosse cortada na sede militar alemã. Richard também planejou convidar todos os soldados nazistas para uma festa, para distraí-los, tornando mais fácil para Gus e sua equipe completar a missão. Após entenderem o plano, começaram a preparar todas as armas fornecidas por Campbell. Em seguida, Richard foi à sala de controle elétrico militar para colocar uma bomba. Infelizmente, alguns soldados entraram e o pegaram, forçando Richard a lutar contra eles. À noite, Gus e sua equipe estavam prontos para se mover e aguardavam as luzes nos quartéis militares alemães se apagarem antes de iniciar sua missão. Enquanto isso, Marjorie e Heinrich chegaram juntos a uma festa à fantasia para altos oficiais em um bar, enquanto outra festa acontecia para as tropas de menor patente no salão militar. Durante a festa, Heinrich conversou com o homem responsável por reparar o submarino na O homem disse a Heinrich que o casco do submarino havia sido coberto com novas placas de aço, tornando muito difícil explodi-lo ou afundá-lo. Naquele momento, Marjorie ouviu essa conversa e rapidamente relatou a Richard que também estava na festa. Ela disse a Richard que deveriam cancelar a missão porque os explosivos não conseguiriam afundar o submarino. No entanto, Richard insistiu que não poderiam cancelar a missão. Enquanto isso, oficiais da Marinha Britânica visitaram Colin e pediram que a agência de inteligência cancelasse a missão e ordenasse que Gus retornasse imediatamente à Inglaterra. Naquele momento, Colin não parecia se importar, porque a missão era uma ordem direta do primeiro-ministro. Após a saída dos oficiais da Marinha, Colin relatou a Winston sobre seus planos serem descobertos pelos militares britânicos. Naquele momento, Winston ainda pediu a Colin que continuasse a missão e disse que assumiria a responsabilidade se Gus falhasse. Enquanto isso, Gus estava frustrado porque tiveram que mudar seus planos após descobrirem que não poderiam explodir o submarino nazista. Então, Jeffrey sugeriu que roubassem o navio que transportava combustível para o submarino. Em vez disso, ele acreditava que, se seguissem o plano original, provavelmente falhariam. Sem outras opções, Gus e os outros concordaram com a ideia de Jeffrey e rapidamente colocaram o plano em ação. Pouco depois, Anders usou seu arco e flechas para derrubar os soldados na torre de vigia, permitindo que sua equipe subisse no solo e começasse a atirar nos guardas. Ao mesmo tempo, Fred plantou explosivos em vários pontos, enquanto Jeffrey e os homens de Campbell se infiltravam nos navios nazistas no porto para eliminar os soldados inimigos. Eles trancaram as portas do salão militar, onde os soldados estavam festejando. Com a ajuda de Campbell, Gus e os outros conseguiram derrotar as tropas inimigas durante o caos fora do bar. Os principais ainda estavam aproveitando a festa à fantasia dentro do bar, porque não ouviram a confusão. Marjorie até cantou para entreter os convidados, fazendo com que Heinrich ficasse ainda mais fascinado por ela. Infelizmente, Marjorie acidentalmente disse algo que revelou que ela não era alemã, como havia afirmado. Percebendo que havia sido enganado, Heinrich planejou matar Marjorie, levando-a para um quarto. Enquanto isso, Gus estava completando a missão e enviou um sinal para sua equipe se reunir, porque a bomba no submarino nazista
estava prestes a explodir. Ele também pediu a Richard para buscar Marjorie na festa. De repente, ouviram uma explosão na sala de controle elétrico, embora a bomba não devesse ter explodido ainda. Isso alertou o inimigo sobre o ataque, fazendo com que Heinrich atrasasse seu plano de interrogar Marjorie e, em vez disso, ordenasse que seus homens contra-atacassem. Naquele momento, Gus, não querendo perder tempo, liderou sua equipe para tomar o navio-tanque de combustível, mesmo sob fogo inimigo. Felizmente, ele conseguiu afastar o navio do porto militar na... Pouco depois, as tropas descobriram isso e imediatamente começaram a persegui-los. Enquanto Fred tentava ajudar Henry, que havia sido ferido por tiros inimigos, Heinrich perguntou a seus aliados o que estava acontecendo, mas eles culparam os por falharem em proteger a ilha. Furioso, Heinrich pegou sua arma e atirou em 2 de seus aliados. Pouco depois, ficou ainda mais irritado ao ver um barco rápido explodir, graças a Gus e sua equipe. Naquele momento, os homens de Heinrich chegaram com Marjorie, acusando-a de ser uma espiã. Quando Heinrich estava prestes a puni-la, Marjorie puxou sua arma secretamente e o matou. Enquanto isso, Gus estava esperando por Richard e Marjorie, que felizmente conseguiram alcançá-lo, e AOS outros após escapar das tropas restantes usando um barco rápido. Finalmente, a missão de Winston foi concluída e eles tiveram que entregar o navio-tanque de combustível para a Marinha Britânica. Infelizmente, embora tivessem ajudado seu país, Gus e sua equipe ainda eram considerados criminosos de guerra pelos militares britânicos, que não acreditavam que Gus estivesse agindo sob as ordens de Winston. Naquele momento, Campbell e seus homens não foram detidos, pois não eram vistos como parte da equipe de Gus. Antes de se separarem, Gus agradeceu a Campbell por sua ajuda. Gus e sua equipe foram levados a Londres para serem presos. Semanas depois, Winston os libertou da prisão. Durante a reunião, Winston agradeceu a Gus e sua equipe por seu trabalho árduo, porque ao roubar o navio-tanque de combustível, os não puderam usar seu submarino, o que ajudou a Inglaterra a vencer batalhas nas águas da África Ocidental. No final do filme, Winston transforma a equipe de Gus em uma unidade oficial sob seu governo. Com o tempo, Gus, conhecido por ser muito inteligente e forte, se torna a inspiração para o lendário personagem James Bond. Sabia que a Operação Postmaster, retratada neste filme, é baseada em eventos reais? Em uma missão ultra-secreta durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de soldados britânicos conseguiu sequestrar um navio-tanque essencial para o reabastecimento de submarinos inimigos, usando apenas sua astúcia e habilidades de combate. Este ato de bravura, liderado por um ex-prisioneiro militar, foi tão ousado que permaneceu classificado por décadas e influenciou a criação do icônico personagem James Bond. Prepare-se para descobrir os segredos desta incrível operação que mudou o curso da guerra. Se tem uma coisa que este filme nos ensina, é que roubar um navio-tanque de combustível pode não só salvar o dia e te transformar em um herói, mas também, quem sabe, te colocar na linhagem de James Bond. Então, se você se encontrar em uma missão impossível, lembre-se, às vezes, a audácia é a chave para a grandeza. Chegamos ao final do recap. Se gostou, deixe seu gostei e inscreva-se no canal. Comente qual recap você gostaria de ver. Obrigado, até a próxima.